Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui em mais um encontro maravilhoso com duas pessoas, executivos que trabalham no setor metalmecânico, e hoje a gente vai dar mais um passo sobre os nossos podcasts, setoriais. A ideia é a gente continuar o nosso bate-papo a respeito da reforma tributária, impactos tributários, a visão do setor a respeito da tributação brasileira como um todo, seus desafios, angústias, também compartilhar suas esperanças. Eu estou aqui hoje então com o Bizzi, que é o nosso vice-presidente de indústria aqui da casa, já também membro do CIMEX. Aqui também acompanha a mesa conosco o Carlos, que é membro do nosso comitê, também é diretor do CIMEX. E hoje a gente vai dar mais um passo para falar um pouco sobre reforma tributária e tributação para o setor metalmecânico, que é o setor mais pujante aqui da nossa região e do sul do Brasil, Caxias do Sul tem uma expressividade grande nessa área produtiva, e a gente quer entender um pouquinho como é que o setor está se sentindo em relação às expectativas com a reforma tributária e também com o momento que a gente está vivendo hoje. No podcast passado que nós conversamos com o Simplas, a respeito, e foi logo também essa tragédia, essa catástrofe climática que nos acomete aqui, nós falávamos um pouquinho então sobre as dificuldades que os setores estão enfrentando e vão enfrentar também com essa catástrofe. E eu queria, antes de falar sobre reforma tributária e tributação propriamente dita do setor e como o CIMEX tem enxergado a reforma tributária e a tributação, eu queria falar um pouquinho, então, quais os impactos, o que aconteceu com o setor a respeito dessa catástrofe climática, que, pessoal, não é agora o problema, Esse vai ser um problema que vai nos acompanhar ao longo do tempo, Bis? Então, eu sei que tem uma demanda que está vindo, além de donativos, além de uma série de questões, é reacomodar a força de trabalho produtiva da região atingida. Nós temos força de trabalho naquelas regiões boa, que pode ser absorvida aqui para a nossa região, E eu queria entender se o CIMEX, se tem algum plano ou se tem capacidade de receber e absorver parte dessa mão de obra que está lá, para a gente atrair mão de obra qualificada e também ajudar famílias que perderam tudo, Bis. Olá, Pablo, Carlos, prazer estar aqui com vocês. Na realidade, a nossa região é uma região extremamente importante para a indústria nacional, e as nossas pautas era a questão do custo logístico que nós temos, então os acessos rodoviários, nós não temos ferrovia, nós não temos um porto próximo, nós não temos um aeroporto que funcione adequadamente, e a catástrofe veio acelerar esse problema, Então, no primeiro momento, a gente viu a nossa região meio que isolada para o acesso norte, ou seja, para o centro do país, também a BR-116 para 101 aqui pela Rota do Sol. Então, a primeira medida era resgatar pessoas, salvar pessoas, ver a questão de alimentação, de habitação, de que eles pudessem estar em teu lugar. Então, isso foi ajudado. O CIMEX ajudou na doação para combustível, para limpar os acessos, E a preocupação agora é com a nossa base Fabril, ou seja, nosso Parque Fabril, para ver quanto foi afetado. Nós fizemos uma pesquisa com as nossas empresas dos 17 municípios e, graças a Deus, a nossa base industrial não foi muito afetada. Tivemos casos bem esporádicos, e tivemos os nossos funcionários dos 17 municípios praticamente pouco afetados a nível de alagamento. Temos, sim, os acessos que estão muito prejudicados ainda lá na questão da 470, lá para Veranópolis, que nós temos base lá em Veranópolis também. Então, lá, sim, foi bastante prejudicado. O que nos preocupa agora é a questão do custo logístico. Já os fretes aumentaram 25%. Outro custo importante para nós, que é a importação e exportação. Nós somos um sindicato de transformação, nós importamos do centro do país e do exterior muitas matérias-primas e exportamos para o exterior e também, vamos falar assim, exportamos para São Paulo e lá para o centro do país. E o Porto de Rio Grande agora diminuiu o calado. Então, o calado, aquela dragagem que se gastou 400 milhões para fazer o calado lá de em torno de 14 metros, hoje ele está em 11,90. O que é 11,90?
a quantidade de detritos que foi na Lagoa dos Patos e hoje está no canal de Rio Grande, faz com que os navios de grande porte não entrem mais na Barra, né? Não entrem mais no Porto de Rio Grande. E esse é o encarecimento de fretes. As barcaças que vinham até aqui o porto de Santa Bárbara, não me lembro a cidade aqui perto de Triunfo, que era o que nós usávamos para levar os contêineres para o porto de Rio Grande, também está inoperante agora. Então eles estão vendo o assoreamento do rio, da lagoa. Então isso é custo logístico para a nossa região. Então esse é o primeiro fator importante, é a questão do custo logístico. O segundo fator importante é observarmos quem depende do Rio Grande do Sul, as empresas que dependem de fornecedores de autopeças do Rio Grande do Sul, principalmente do setor automotivo, pararam por falta de fornecimento. E quem faz o planejamento estratégico de empresa e faz a questão de mapa de risco, eles deverão estar olhando assim, faz sentido eu comprar do Rio Grande do Sul? Teve uma enchente em setembro, teve outra em novembro, teve outra em março, teve outra em maio, qual será a próxima? Então, o famoso reshoring ou nearshoring que se fala, né, de trazer os fornecedores mais para perto ou fabricar internamente, começa a ser discutido pelos nossos compradores, né? Então, isso é uma preocupação que nós estamos tendo. A segunda é a migração de empresas da nossa base para o estado vizinho, que tem movimentos de convite para essas empresas irem para Santa Catarina, já tem Mato Grosso convidando empresas para cá, para lá, perdão, o Paraná também convidando para as empresas se instalarem nesses estados. Então, isso aí é um oportunismo que eles estão usando para dizer assim, venha para cá, nós temos incentivo, temos infraestrutura, temos mão de obra. Então, esse é outro risco que nós estamos medindo e tentando mitigar. Com isso, nós estamos apoiando alguns movimentos aqui, que é de financiar essas empresas em capital de giro, mesmo as que não forem afetadas. Então, decidimos, juntamente com a SIC, de nós potencializarmos algum sistema de financiamento ou diminuir essas taxas de juros para essas empresas da nossa região, para que elas fiquem aqui e o movimento não oportunista, mas sim de apoio, verificar com os outros sindicatos que ficaram prejudicados de trazer operações momentâneas para a nossa região até que eles se reestruturem. Então o Simplast está fazendo isso também, trazendo ferramentas de injeção para cá. Tem pequenas atividades que estão vindo para cá, numa forma de apoiar o nosso estado. Junto com a Fiergs, a gente está vendo as pesquisas que eles fizeram. 3% das empresas pretendem ficar no estado, mas em outra cidade. 3% pretende sair do estado. Isso é uma pesquisa do estado. E isso é preocupante. Esse 3% da nossa matriz da indústria querer sair do estado do Rio Grande do Sul é preocupante. Então, nós estamos correndo contra o tempo, que é liberar o nosso acesso, baixar esse custo logístico, melhorar o nosso aeroporto, ir atrás do porto, e ver incentivos e financiamentos para essas empresas permanecerem aqui, porque nós corremos um risco de uma desindustrialização se isso não ocorrer. Então o CIMEX está trabalhando forte, o presidente Bira ligou para todos os sindicatos, o que vocês precisarem, nós estaremos aqui dispostos, porque a nossa base produtiva não foi afetada. Então estamos nesse movimento. E a outra questão, por último, senão eu monopolizo, nós não vamos discutir o tema da reunião, é a questão dos movimentos migratórios, né? Então eu estou chamando aí dos refugiados climáticos, né? Tem os refugiados políticos, nós temos os refugiados climáticos. Esses movimentos migratórios que deverá vir para Caxias do Sul, para a nossa região, Farroupilha, Bento, São Marcos aqui e Flores da Cunha. Nós estimamos que 25 mil pessoas vão vir para a nossa região. Já tem um movimento, já tem muitos apartamentos sendo alugados. Já se viu aqui na questão da escola, de pedir a escola para as crianças. Então, esse movimento ele vai para 3 regiões. Vai para Passo Fundo, vai para a região da Serra e vai para o litoral norte, né? Quem é funcionário público, etc., ele vai sair da capital, vai sair de Canoas, de São Leopoldo e vai morar no litoral norte. E regiões industriais, a migração está indo para Passo Fundo e Caxias do Sul.
Então, nós estamos vendo também como acolher esses profissionais que nós precisamos tanto aqui para a nossa região. Não, eu acho que é um movimento maravilhoso de qualificação de mão de obra. Eu lembro um bate-papo que tivemos um tempo atrás, Bizi, tu falou que, na época eu te perguntei qual é a maior deficiência que o setor tem hoje. Tu falou, mão de obra. Mão de obra é um problema e ainda é um problema para todo mundo, né? Agora, eu fico pensando aqui, ainda falando sobre a catástrofe, que o governo federal ele vem estrangulando os incentivos fiscais ao longo do tempo e, pelo que me parece, a estratégia do governo central é acabar, eliminar, por conta da guerra fiscal entre estados, aquela coisa antiga que nós sabemos. A reforma tributária não elimina isso, a gente fala sobre isso depois, me parece que a reforma tributária não elimina a guerra fiscal, pelo contrário, alguns pontos ela vai intensificar, e isso me preocupa muito. Mas eu queria retomar a questão desse movimento, dessa necessidade de manter a industrialização, ou reindustrializar, ou otimizar a industrialização aqui. E me parece, Carlos, que o sistema agora que eliminou, está acabando com as subvenções, com o próprio Pacto Federativo, vamos lá, o governo do Estado do Rio Grande do Sul precisa manter sua atividade produtiva, certo? Manter suas indústrias, elas vão precisar expandir e investir, porque algumas foram dizimadas, outras vão ter que internalizar processos internos de empresas que foram altamente impactadas, é uma coisa que eu tenho visto na região, a metropolitana de Porto Alegre, que fornece muito componente para cá, não fornece mais. O que faz as empresas aqui? Bom, vou ter que dar um jeito de me virar localmente, né? E vai acontecer um movimento natural de investimento. Agora, veja bem, o governo do estado ele tem várias medidas fiscais e incentivos que não importam no investimento, sim no próprio custeio, que é uma grande discussão, né? Aquelas subvenções, né? E aí, me parece que será que o governo federal tem que ter um olhar especial? E aí tem um problema de equilíbrio, desequilíbrio econômico-fiscal, isonomia tributária constitucional, tem debates políticos e acadêmicos acirrados para serem tratados, mas me parece que esse movimento de acabar ou de limitar os incentivos fiscais vai atrapalhar na nossa reconstrução, porque eu preciso investir. Eu estava vendo agora um estudo, antes eu tinha um incentivo fiscal completamente desonerado. Hoje eu tenho só a possibilidade de crédito, a partir de 1º de janeiro de 2024, de 25% do imposto de renda sobre o investimento em bens sujeitos à depreciação apenas. Né? Ou seja, acabou com os incentivos, Carlos. O que é nessa linha aí da catástrofe, mais linkado às questões de ordem fiscal, nós temos, a minha visão, duas situações bastante distintas. Aquela empresa, o contribuinte que foi diretamente afetado com os alagamentos, com as enchentes, com as barreiras que caíram, etc., né? E isso fez com que destruísse a empresa, ou total ou parcialmente, né? Então isso tem, obviamente, um custo para reconstruir isto, mas tem um dano que é o período que essa empresa deixou de faturar e continua com os seus custos, né, principalmente os fixos aí, mão de obra, etc., né, ou demite todo mundo, ou continua tendo apenas essa oneração e aí de alguma forma vai ter que buscar recursos, né, e tem o outro lado que é aquilo que Bice estava falando, que nós vamos ter uma longa caminhada de reconstrução do Estado como um todo. E aí eu falo das empresas que não estão diretamente afetadas pela enchente, né? Não tiveram alagamento do seu parque fabril, mas que indiretamente estão afetadas com a mão de obra, estão afetadas com o fornecimento de empresas locais que estão complicadas a sua operação, e o custo que tem para chegar. Então, ou seja, se nós não tivermos algum mecanismo, algum suporte para que também estas empresas que não estão diretamente afetadas, que é a grande maioria, né, nós vamos ter grandes problemas para poder fazer essa reconstrução, porque o fator do equilíbrio econômico destas empresas fica comprometido. Em função de que nós já estamos aqui, do ponto de vista logístico, independentemente da catástrofe, nós já tínhamos problema. E isto veio somente por agravar esta situação. Então, nós efetivamente precisamos ter também um olhar para estas empresas que não estão diretamente afetadas. Os pacotes que a gente viu aí de incentivos, quer
de forma transitória, do ponto de vista fiscal, para a reconstrução, que é a postergação de pagamentos, algumas isenções de ICMS, são mínimos, não dá para a gente colocar na conta de que elas realmente vão fazer frente a uma reconstrução, né? Estão muito distantes disso. E os empréstimos que estão sendo tratados e que aos poucos parece que serão liberados, obviamente que não há que se discutir que, em primeiro momento, quem está afetado diretamente tem que ter essa prioridade, como foi feito. Mas agora, num segundo passo, a gente também precisa abrir isto para estas empresas que não estão diretamente afetadas, para que efetivamente a gente acelere o passo nessa reconstrução. Porque o tempo é nosso inimigo nesse momento, né? Se a gente não tiver uma reação num curto espaço de tempo, a migração das empresas para outros estados não vai ter como impedir, né? Carlos, se eu puder contribuir a um outro raciocínio, é o seguinte: eu tenho falado em outros fóruns de que nós estamos ainda nas eleições. Nós não paramos ainda a eleição. Ou seja, nós somos um estado que o Bolsonaro teve uma votação expressiva, ou seja, diferentemente do que o governo que tem hoje aí. Então, ainda existem debates políticos bem acirrados entre os deputados que não são bolsonaristas, com os bolsonaristas, do Pimenta e etc, etc. O Brasil precisa entender que a crise climática é do Brasil. Ela afeta a indústria do Brasil, ela afeta a receita do Brasil, ela afeta o PIB do Brasil. Vai dar um impacto de 0,3% a 0,4% no PIB do país. Então, teve uma crise climática no Brasil, sim, localizada no Rio Grande do Sul. A hora que todo mundo entender assim, nós estamos a 60 dias praticamente do início da crise, vai chegar a 60 dias. E nós não temos ainda, não chegou na ponta, todas as necessidades de uma crise climática, ou seja, de um aporte pesado para fazer as coisas acontecerem. Então, essa demora que tu fala, ela pode ser crítica, ela pode realmente afetar fortemente a nossa indústria. Estamos preocupados com isso, estamos debatendo com o BNDES, com o governo, que as coisas têm que chegar, não é só liberar o FGTS ou antecipar contas, antecipar o 13º, sei lá, isso é receita. Eu quero saber infraestrutura, moradia, liberar os acessos, as pontes, o nosso aeroporto de Porto Alegre. Já está aí também um embate político estabelecido, a Infraero quer tomar, a coisa lá de vocês têm que me pagar, quer dizer, quando é que nós vamos tratar esses assuntos como um problema do Brasil, de uma crise climática do país e não de um estado ou de um município? Então, esse embate, eu sempre digo, as eleições não terminaram ainda, elas continuam, e esse é um problema que está atrasando as soluções para o nosso estado. E o que me deixa cada vez mais atônito é a falta de sensibilidade da equipe econômica do governo federal frente ao momento econômico do país, aos gastos públicos que só aumentam, não diminuem, e agora esse problema que nós temos aqui, aproveitando esse gancho, que foi uma frase maravilhosa, né? Não é um problema climático do Rio Grande do Sul, é um problema climático do país. Recentemente, então, localizado aqui. Fomos brindados com uma medida provisória, 1227, que o governo atabalhoadamente apresentou, sem combinar com ninguém, de uma forma completamente atrapalhada. Me parece, eu fiquei pasmo de ver o grau mínimo de articulação política. Ou foi algo muito bem pensado e maquiavélico, ou foi de uma imaturidade que eu custo acreditar, que é o MP que ia trazer impactos diretamente aos exportadores. Primeiro ponto. Direto. Agricultura, os combustíveis, ou seja... Continua. E aí, mas eu queria abrir o debate assim para o que essa MP foi, o Pacheco devolveu, eu não quero isso aqui, mas alguma coisa vai acontecer, Bis.
Carlos, alguma coisa vai acontecer a respeito disso, né? Eu não permiti o cruzamento de crédito, um estoque de crédito PIS/COFINS, ou ter uma limitação na presunção desses créditos. Me parece que é um outro momento que a gente vive, que é o seguinte: ao passo que a gente precisa investir como país, eles precisam arrecadar mais. Mas depois que eles não querem arrecadar para investir, eles querem arrecadar para conseguir manter minimamente o equilíbrio fiscal, para não afugentar o investidor externo que está com medo de um default nas contas públicas brasileiras, né? Como que o CIMEX está enxergando o momento econômico do país? Melhor, vou melhorar a pergunta. Vocês têm algum projeto de expansão? Vocês se sentem confortáveis em dizer, não, eu vou ampliar a fábrica, eu vou comprar mais, eu vou investir? Ou vocês estão bem tão reticentes, vou segurar investimento e não vou desenvolver a economia? Como é que vocês estão enxergando isso? Carlos, quer falar? Depois eu complemento. Pode ser. Essa questão aí dos investimentos, eu acho que a indústria precisa estar sempre fazendo investimento. É uma questão de sobrevivência, né? Quer seja aqui no estado ou fora do estado, mas é uma questão de sobrevivência. Nós não podemos ter uma indústria sucateada, porque nós precisamos, obviamente, buscar sempre tratar de reduzir o nosso custo produtivo, que isto é o que vai nos deixar competitivo frente às importações que chegam cada vez de uma forma mais avassaladoras aqui. A gente às vezes coloca 100% na conta do imposto de importação, de que precisa onerar mais com impostos de importação para fazer frente aos produtos que aqui chegam, mas fato é que a gente tem aí ainda uma deficiência bastante considerável do ponto de vista do nosso custo produtivo, né? Então, investir, há necessidade. A questão de expansão, veja, se nós formos olhar, por exemplo, a agricultura, o Brasil é o único país no mundo que tem a possibilidade de ter 4 safras por ano. Nenhum outro país no mundo tem essa possibilidade. Se nós formos olhar a necessidade que teríamos de máquinas agrícolas para utilizar essa capacidade produtiva que o país tem, nós estamos falando de um déficit enorme de equipamentos a serem colocados em campo. Obviamente que, no momento, estamos passando por uma situação de que houve uma queda nesse setor, até na casa de 20%, 30%. Mas, pessoalmente, entendo que isso é uma situação transitória e que logo ali adiante isso vai retomar, porque é uma questão de necessidade, em função de que esta é a vocação principal do país, está aí na matriz primária produtiva, setor de grãos, e nós temos capacidade para isso. E este é um setor que puxa, ou tem a possibilidade de puxar muito a indústria do setor metal mecânico, principalmente. E nós, aqui na região, o Estado é muito especializado nisso. Então, veja, se no momento a gente está com algumas dificuldades, mas investir é uma questão de sobrevivência. Uhum. Eu queria falar mais estruturalmente, né? Eu vejo assim, de vez em quando a gente vai lá para Brasília, a SIC, o CIMEX e outros empresários aqui, a Radon, Marco Polo, falar com algumas autoridades. A gente sempre fala com o Campos Neto, que é uma referência para nós de bom senso, né? Que fala tranquilo, ele analisa a macroeconomia, né? E o recado foi dado ontem, né? Pelo Banco Central, de segurar a taxa de juros, né? De não diminuir a taxa de juros. E essa sinalização foi unânime, inclusive com os indicados pelo governo. Então, essa sinalização, ela já vem sendo falada já há longo tempo, né? O economista-chefe do BTG falou assim, uma vez que me marcou, ele disse, a economia vai ir bem até o primeiro trimestre de 2024, que é quando começa a se esgotar todas as formas de
botar dinheiro na economia, né? Aí vai acabando todas as formas dos precatórios, do pagamento de botar dinheiro na economia, e aí começa então a ter a realidade do país. Ou seja, nós não estamos investindo em infraestrutura, não estamos investindo em investimentos, nós estamos o governo olhando sempre para o gasto. Ou seja, botar dinheiro na economia através de compras, de gasto, aumentar o salário mínimo, diminuir o imposto de renda para os mais pobres, tudo tem o seu mérito. Mas a máquina pública, 39 ministérios e aumento dos gastos públicos, ou seja, tudo numa visão de que se eu botar dinheiro na economia, a economia vai girar e aí vai resolver. Mas a nossa economia ela está debilitada, nós temos pouco dinheiro para investimento, não estamos fazendo investimentos na infraestrutura, na indústria, então nós estamos vendo uma desindustrialização, apesar do Ministério da Indústria ter feito vários programas para a industrialização, mas eles são muito pontuais. Então tem o NIB, tem o MIB, tem agora o projeto Mover, a indústria automotiva começa a receber certo incentivo para se modernizar, etc. Mas, por outro lado, nós liberamos a importação de automóveis chineses, ou seja, o governo investe na pesquisa e desenvolvimento, mas tem uma taxação baixa para quem vem com subsídios pesados. Então, há um descontrole numa política monetária, primeiro, não do Banco Central, mas do governo, né? O déficit público não está sendo atacado de frente, então as últimas semanas começou então agora a surgir, a aflorar os problemas, né? Então está havendo esse desentendimento, e quando vai então a equipe econômica fazer a 1227, é o desespero, ou seja, eu não tenho aonde mais arrecadar. Vou usar a questão da desoneração da folha, que já estava desde 2011 que nós estamos com essa desoneração, estava no radar do governo, eu agora vou ter 29 bilhões de problemas, 25, eu preciso criar receitas. E lançou essa medida provisória no Congresso, sem negociar com ninguém, nem com o Congresso e nem com quem ia ser afetado. Então a grita foi geral, o agro, a indústria, os exportadores, ou seja, se tivesse assim, vamos fazer uma coisa ruim que tenha consenso de todo mundo que é ruim, foi essa medida 1227. O consenso foi geral, ou seja, todos os setores reclamaram ao mesmo tempo. E foi uma grita forte. Então, o governo mostra que está desesperado para criar receitas e elas estão acabando. O Senado e o Congresso, como um todo, ele já aprovou várias medidas nesses primeiros 2 anos de governo para ajudar o governo. A PEC da transição, tirar o teto de gasto e fazer o arcabouço fiscal, ou seja, fez uma série de questões para o governo se organizar. E o governo não entende essa questão de precisa conter os gastos, precisa ter uma contenção para eliminar o déficit fiscal. E as nossas notícias das últimas 2 ou 3 semanas são muito ruins, ou seja, a Bolsa ela saiu 63 bilhões, um dos maiores escritórios, o Pinheiro Neto, que é o que faz negócios internacionais, inclusive nós usamos também o Pinheiro Neto em uma oportunidade, ele disse, lá fora o pessoal está dizendo que o Brasil não é um país para se negociar, então esse é um recado bastante claro. O dólar indo a 5,42, ontem fechou, é outro recado claro, ou seja, foi a moeda que mais se desvalorizou, mais do que a Argentina, que estava quebrada. Mais que a Argentina. Então, são recados duros para nós, da economia, e aí, respondendo a tua pergunta, Pablo, o empresário vai investir? Eu diria que o momento é de muita expectativa, a confiança do empresário está caindo, a FIEX fez levantamento essa semana, e também a confiança, não talvez só por efeito climático, mas eu participo de alguns fóruns da indústria automotiva, eles estão extremamente preocupados, e os nossos mercados de exportação, assim, a gente vai se proteger, mas os nossos mercados de exportação, os chineses estão atacando. Então, a nossa exportação de médio prazo já está prejudicada, porque os chineses estão avançando. O
o chinês está construindo um dos maiores portos da América Latina lá no Peru, investimento chinês, onde eles vão vir pelo Pacífico atacar a América em todos os produtos, em produtos roll-on, roll-off, em containers. Então, nós temos um problema que é o nosso custo Brasil. Nós temos uma reforma tributária que vai demorar para ser implantada e render frutos. Nós não temos o governo pensando em conter gastos, e pela primeira vez o Lula agora se reuniu essa semana com os ministros para dizer, não, se tiver que fazer alguma coisa, a gente vai fazer, mas o quê? Quando? Como é que vai conter esse ímpeto? Como será feito? Né? Como será feito? Então, Pablo, a pergunta, ela deveria ter uma resposta de um dia, né? Exato. Porque se nós fosse avaliar todas as questões de cada ação do governo, e uma delas é o 1227, afugenta o investidor. Não tem segurança jurídica. Imagina, nós ganhamos na justiça a questão dos créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS, está ganho na justiça. As empresas botaram no seu balanço para compensar, e o governo não pode mais, tem que ser em 5 anos. Limitado, inclusive. Então, então uma empresa que tem aqui não vai usar, né? Dizemos, eu estava contando com isso. Então, a insegurança jurídica do país, ela passa, enquanto o Supremo entra e decide contra a desoneração da folha, e o governo vai apelar no Supremo, onde ele tem maioria, a insegurança do investidor estrangeiro é muito grande. Ele quer investir. Olha o aeroporto de Porto Alegre, uma empresa estrangeira que está aqui, que não recebeu os 310 milhões da pandemia conforme o contrato. Agora deu mais um investimento que tem que ser feito de 300 milhões, e ele está dizendo, mas quem tem que fazer o investimento? O dono do imóvel. Aí o dono do imóvel diz, se tu não fizer, eu vou te tirar a concessão, então te devolvo. Quer dizer, qual é a segurança jurídica? Esses exemplos faz com que o investidor estrangeiro comece a olhar, opa, o Brasil tem problemas estruturais, de governo, mas a insegurança jurídica é outro fator muito importante que eu não vou investir até não ter uma clareza. Então, é preocupante o nosso momento. E o ímpeto do Brasil nesse ponto, Bispo, ele é tão grande que a Fraport é uma estatal alemã. Vamos lá, eu estou negociando com o governo da Alemanha, eu estou dizendo para o governo da Alemanha que eu não sou sério, porque a gente tem um contrato assinado, e até onde As me consta... As repercussões são grandes, né, com essas atitudes, né? Exato, aí tudo bem, sai a concessão à Fraport, o Brasil não é o país para se investir na infraestrutura aeroportuária, estou fora do Brasil. Aí vem para cá quem? A Infraero, ou a gente vai daí em subempresas, subestatais, oligarquias, né, empresas... A Fraport é uma empresa mundial fortíssima, só que ela é uma empresa, sim, mas ela é o governo da Alemanha, ela é uma estatal, claro. E está dando um recado claro para a comunidade europeia que o teu país, em termos de infraestrutura, não é sério com as parcerias, né? Mas agora, dando Pablo, por favor, eu quero que tu puxou um assunto que eu gostaria de comentar. Claro, o governo anterior, ele fez uma série de privatizações. Era 1 trilhão de investimentos em 10 anos, que viria de dinheiro do exterior, 300 bi por ano praticamente, de reais, né? De aportes de contratos feitos de privatizações de aeroportos, de rodovias, de ferrovias, de portos, né? De empresas estatais que foram privatizadas, da Petrobras, uma parte da Petrobras. Aí entra o governo e diz, não, eu vou questionar a Eletrobras, eu vou questionar todas as privatizações. Então, o capital estrangeiro, que viria pesado para cumprir com essas obrigações e fazer novas aquisições, parou, ou seja, ele está apreensivo, porque o viés de estatização do governo, de questionar o que foi feito, já dá uma insegurança jurídica, né? Então, a Eletrobras, que foi privatizada, e outras que foram privatizadas, o governo insistentemente quer voltar atrás e discutir, botar no Congresso, no STF. O investidor, ele tem medo de risco. E um risco é o governo central falar de que quer rever as questões das estatizações. Se tem problema, tem que rever mesmo, né? Agora, só o anúncio de falar de rever já afugenta o investidor, né? Então, aqueles 1 trilhão que nós tínhamos de investimento direto aqui no Brasil,
de melhoria da nossa infraestrutura começa a ficar prejudicado. Então, aquele bônus que nós teríamos pode ser um malus agora. Pode ser um malus, pô, é verdade. Não, e aproveitando, o papo está maravilhoso e os temas que a gente debate até agora são fantásticos, porque atinge o setor, enfim. Mas agora eu queria puxar um ganchinho um pouco para a reforma tributária, que me parece que o governo, o grande projeto do governo, o novo plano real brasileiro, e que ele está apostando todas as fichas é a reforma tributária, porque vai aumentar a carga. Vai aumentar a carga e ele vai se financiar mais. Lembrando que, pegando o último gancho do BIS aqui sobre o investidor que é afugentado, o capital está no setor privado, o capital não está no governo. O governo é um gestor do capital de terceiros, ele é um grande sócio nosso, mas ele não gera a riqueza. E a reforma tributária é uma forma dele dar um recado lá fora de que o Brasil é um país que vai trazer mais segurança jurídica tributária, porque vai eliminar uma série de problemas, mas é uma reforma tributária complexa, truncada, demoradíssima. Carlos, como é que o CIMEX, e BIS, como é que vocês estão enxergando a reforma tributária hoje para o setor metalmecânico? Quais são as angústias que vocês gostariam de pontuar e as esperanças que eles trazem para vocês, além de uma previsibilidade, de um menor manicômio tributário? Como é que vocês veem isso? Vou deixar a parte mais institucional para o BIS falar em seguida, mas eu acho que as angústias, as preocupações ou coisa do tipo do setor, do CIMEX, não é só do CIMEX, ele acho que de todo empresariado, de todo contribuinte, Porque, temos aí hoje uma lei que foi aprovada para a reforma tributária, mas os complementos é que trazem as dores de cabeça e as preocupações, Porque, de fato, no fim do dia, acho que falta uma interlocução com a sociedade civil por parte do governo. Haja vista que nas comissões a gente não tem os representantes da sociedade civil lá para poder dialogar de forma direta com o governo essa regulamentação da reforma tributária. E muitas preocupações a gente tem aí, começa pelo fato de que a gente não tem ainda uma definição como vai ser essa situação transitória no sentido operacional para os contribuintes. Veja que nós vamos ter que ter por 5 anos aí 2 sistemas de apuração. Começa por aí. Segundo ponto, estamos a cada dia que passa tendo menos tempo para implementar a sistemática de como vai ser este manejo operacional para o contribuinte. E nós não sabemos como vamos fazer. Quanto vai custar para o contribuinte isto? Vai duplicar? Ou como vai ser a quantidade de pessoas para poder fazer esses trabalhos? Então, no primeiro momento, além do fato de a gente não saber quanto efetivamente, do ponto de vista de alíquota de imposto que vai ficar para o contribuinte no final de tudo isto, a única coisa certa que estamos vendo é que vamos ter um custo bastante grande inicial, Acho que o governo, do ponto de vista fiscal, vai buscar este equilíbrio fiscal entre os estados, mas o equilíbrio econômico, a partir do momento em que os incentivos fiscais, que eram que os estados utilizavam para buscar fazer um equilíbrio, atrair investimentos, etc., eles vão sumir, nós passamos a ter um desequilíbrio econômico, que a gente precisa ver como nós vamos manejar isto. E até o momento não há um indicativo de como vai ser esta situação. Fiscalmente, para os governos estaduais, tem o fundo que vai fazer essa equalização. Mas o equilíbrio econômico para o contribuinte, isto é uma situação que tem uma lacuna bastante grande, no meu ponto de vista, a ser tratado, a ser discutido, Eu gostaria, normalmente quando se fala, as últimas frases que ficam, que marcam as pessoas. Então eu vou deixar a minha frase por último, que é a maior preocupação. Eu vou começar pelas coisas boas.
Eu acho que uma reforma para taxar o consumo, quer dizer, lá na ponta, lá no consumo, é a coisa mais importante, porque os efeitos da nossa taxação hoje em cascata, com créditos e débitos, etc., ela é um problema. E então a taxação na ponta, como os outros países fazem, é a melhor maneira de fazer uma justiça tributária. A questão número 2 importante é pela quantidade de leis que nós temos e pela quantidade de isenções e tributações de ICM diferenciadas, etc., nós temos um contencioso judiciário muito forte. Então, os advogados que vão perder um pouquinho, os advogados tributários vão perder e estão vendo a reforma tributária como um problema para eles no futuro, né? Mas as empresas perdem muito dinheiro por arrecadar demais e depois ver que tem que ter crédito tributário, ou a Receita multa porque o cara não arrecadou adequadamente. E a quantidade de pessoas que nós temos para fazer esses cálculos dentro das empresas é muito grande. São áreas de grande custo, de grandes especialistas em tributação que as empresas têm, e mesmo assim se comete erros para melhor ou para pior para a empresa, né? Então aí depois se recorre judicialmente. Então o manicômio tributário que nós temos vai diminuir, eu acho, a nível das empresas para recolher os impostos, e também a questão desse contencioso tributário judicial que nós estamos tendo aí. Então são as 3 vantagens que nós temos. Olhando a questão dos problemas que nós temos, é que ao longo dos anos nós tínhamos os puxadinhos, né? As isenções, as guerras fiscais, e agora, em teoria, se pretende ajustar tudo isso e botar todo o país na mesma base, o que não vai acontecer, que é o problema. Não vai acontecer porque a força política da Zona Franca de Manaus já conseguiu deixar o IPI ainda ativo, né? Ou seja, um dos impostos que ia cair, e naqueles produtos que se fabricam na Zona Franca continuam. Mas então tu é a favor de acabar com a Zona Franca? Não, eu acho que ela tem que continuar, porque ela ajudou o Brasil a desenvolver uma região, mas o tratamento deveria ser diferenciado. O governo deveria dar alguma subvenção com prazo definido, não deixando mais um imposto aqui daqueles produtos que são fabricados lá e que eu fabrique aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho que pagar o meu imposto. Então, isso não está certo, na minha opinião. Nós tínhamos que ter encontrado uma outra forma de resolver o problema. A questão também é o tempo de transição, que tu falaste, ou seja, é muito longo para nós ter os benefícios. Nesse tempo de transição, nós vamos ter que aumentar nossas áreas tributárias para arrecadar mais o IBS e o CBS. Outra questão é os créditos tributários, como vão ser tratados esses créditos que, quando começam a ser zerados, eu tenho um estoque desse crédito, como é que eu vou receber? São prazos assim extremamente longos, muitos deles sem correção. Esse é um outro problema. Quem exporta muito tem muito crédito, e como é que vão ser tratados? Então a exportação é um problema que precisa ser resolvido. Posso lhe interromper? Sim, por favor. Vai lá. Sobre essa questão dos créditos, começa pelo fato de que termos um ponto de corte e reconhecido esse crédito, né, por parte do governo, né, para depois a gente efetivamente irmos para essa outra perna aí, que é o prazo a ser utilizado, né. E então, na indústria, que nós estamos falando aqui de CIMEX, a indústria sempre foi muito taxada, ou seja, ela está aí 38% de taxação, fala-se em 41%, 35%, sei lá. Mas antigamente não, hoje nós temos 38, 20 serviços, grosseiramente os números, e 4 o agro. Então, está se falando, mas os serviços vão ser prejudicados se tiver uma taxa de 27,5%, o agro também, mas então está se arrumando essas questões. Já tem uma lei para os advogados, aí os médicos também vão ser tratados diferenciado. Então, assim, mas agora as indústrias poderão se creditar desses serviços que antes não se creditavam. Sim, mas eu pagava 100, agora eu vou pagar 120. Então, qual é o equilíbrio dessa? Eu posso me creditar, mas de um custo maior. Então,
essas contas que ainda não estão sendo 100% alinhadas de conseguir dimensionar para a indústria realmente qual é que é a taxa. Mas, de forma geral, para a indústria vai ser bom, porque vai diminuir essa carga que ela tem, que vai chegar aí em torno de 27,5%, e o final, que eu vou deixar a palavra final, que é aqui fica, o 27,5%, se for esse, ou for 26, ou for 25, é a maior do mundo, é uma das maiores do mundo. Então, competitivamente, o Brasil, olhando como um grande celeiro de energia do agro, da energia limpa, como é que ele vai se beneficiar para ser o celeiro do mundo da alimentação, da energia, se a taxação aqui na nossa base é extremamente alta. Então, o 27,5% é que nós temos que trabalhar. E como é que se faz isso? Diminuindo o tamanho do Estado e o Estado como um todo, o governo federal, os estados, os municípios, desburocratizando, digitalizando, diminuindo o número de ministérios, diminuindo os custos públicos, ou seja, nós precisamos baixar essa taxa. Esse 27,5% é para pagar o custo do Estado. Então, a taxa vai ser talvez a segunda maior do mundo, depois da Hungria, não sei qual é o outro país. Hungria. É, Hungria, né? Então, dos 200 e poucos países que estão lá na ONU, nós vamos ser o segundo que mais paga imposto. Por quê? Por causa do tamanho do Estado. Então, nós precisamos trabalhar numa reforma administrativa e diminuir o tamanho do Estado. Senão, a reforma tributária, que vem sim somar e diminuir muitos dos nossos custos da indústria, mas, por outro lado, nós temos que trabalhar, e desde agora, eu diria que sem em paralelo, diminuir o tamanho do Estado. Sabe que eu estava falando nessa linha aí com os meus alunos agora essa semana, que fizeram um questionamento. Eu disse, gente, vamos tentar trazer para um bom português, tá? Eu tenho um Opala 70, com um motor V6, gastador, pesado. Eu vou pegar esse motor e vou botar dentro de um Onix, que é um pouquinho mais confortável, que tem uma tela de LCD, mas o peso do motor, o gasto desse motor vai ser o mesmo. E me parece que a reforma tributária, apesar dela ter sim bons mecanismos, vai ter um custo de conformidade, mas vai afastar a sonegação fiscal. Quer dizer, o sonegador contumaz ou o empresário que concorre deslealmente vai ser um pouquinho mais apertado com o split payment, porque eu só vou ter crédito se o meu fornecedor recolher. Querem transferir isso para o sistema bancário cuidar, isso o banco vai cobrar se eu fizer o split payment, que é um modelo novo, né? Se nós formos pegar, eu fiz um estudo, o modelo do split payment, que é a forma de recolhimento do tributo unificado pelo IVA europeu, é um, norte-americano é outro, porque é Good Sales and Tax, é outro sistema tributário, não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui, que seja claro, não dá, a gente está se aproximando dos Estados Unidos. Mentira, o sistema norte-americano é outro, totalmente diferente do nosso, o alemão um pouquinho diferente. O split payment brasileiro, ele é puramente tupiniquim, e é aí que eu começo a me assustar. Mas tem pontos super favoráveis da reforma, que é essa previsibilidade para o investidor conhecer a tributação brasileira, porque a empresa vive de planejamento. Só que me parece que o tempo para a implementação, o convívio com dois sistemas, vai nos atrasar até 2033, até 2029, 2027 no primeiro momento, 2029 no segundo momento, 2033 quando vira a chave total do ICMS, do ISS, né? Minha pergunta é, como que os CIMEX, as indústrias metalmecânicas, já estão se planejando, estão olhando isso, estão aguardando a coisa acontecer? Qual o time de vocês em relação à reforma tributária? Como eu estava dizendo no início, em face destes pontos de interrogação que a gente tem, é um momento de compasso de espera. Porque qualquer coisa que venha se fazer hoje, no sentido de preparar-se, o custo é muito elevado, né, para fazer isso. Isto é investimento, que não traz retorno, né? Então, há uma preocupação bastante grande com isto, né? E principalmente na celeridade de ter esses detalhes, ter essas informações, ter clareza do que vamos fazer, como vai ser isto, né? Para poder dar o próximo passo. Com relação a isso ainda, os próprios investimentos a serem feitos aí para o futuro também geram uma apreensão, né? Onde investir, como vai ser essa fase de transição aí para o futuro, né? Vamos pegar o caso do investimento novo, saindo do zero,
qual o planejamento que eu vou fazer? Tenho que fazer 2 planejamentos, um para 5 anos e outro para um tempo maior, ou seja, os nossos curto, médio e longo prazo de planejamento tomaram um outro norte agora, né? Pablo, eu responderia assim, os sindicatos, as empresas viveram muito a parte política do primeiro momento, né? Ou seja, enquanto estavam na Câmara, esse grande debate que havia, isso é uma reforma do PT. Não, não era do PT, porque ela nasceu lá atrás, então teve muita resistência no início, o Lira querendo ser o protagonista e acelerando as votações, etc., e as discussões, assodadamente, eu diria assim, que a gente foi levando as questões e passou no Congresso, e etc., agora tem as comissões decidindo o que fazer, né? Então, o empresário está em compasso de espera para ver agora as leis complementares, para ser efetivamente o que eu tenho que fazer, porque as grandes discussões foram feitas já, né, não tem a taxa ainda definida, mas tem alguns conceitos que foram estipulados, as isenções, alguns que vão ter uma tarifa diferenciada, como é que taxa a cesta básica, então, como é que trata Manaus, quer dizer, esses grandes elementos da reforma tributária já foram resolvidos politicamente dentro do Congresso, com grandes atuações aí da CNI, da CNT, de todas as confederações, do agro, né, da CNA, então foram endereçadas. Agora tem os grupos de estudos que estão tentando ver como regulamentar, então depois das medidas, claro, tem todo mundo se movimentando, o CIMEX também já fez várias, através da nossa assessoria em Brasília, através da Fiergs, também já colocou algumas sugestões, né? Então as empresas ligadas a alguns sindicatos já fez, está fazendo ainda, mas eu diria que os empresários vão começar a se preocupar quando tem as leis complementares, como é que vai funcionar todas essas questões e quando tiver a taxa efetiva realizada, porque hoje eles estão pagando X de impostos, agora tem uma taxa. Quando tiver essa taxa, aí começa a ver os impactos nos planejamentos e também a questão de quais os setores que vão ser isentos, por exemplo, transporte público, tem vários setores que vão ser isentos, se vão conseguir se creditar ou não dos impostos que compram, dos insumos. Se for isento 60%, pode se creditar ou não? Isso não está claro. Se for zero, se acredita ou não? Então, esse efeito cascata no sistema, ele deverá ser depois de ter todas as leis complementares definidas. Aí eu acho que o empresário vai cair a ficha, bom, agora, com isso definido, eu vou ter que começar a calcular, porque hoje não tem o que fazer, na minha opinião. Tem como simular cenários, né? E eu acho que muitas grandes empresas estão simulando esses cenários, mas efetivamente de saber o fluxo de caixa, o planejamento financeiro vai ser feito depois de saber o que ele pode se acreditar, quanto vai se acreditar, e exemplos bem típicos. Hoje eu tenho serviço de advocacia, eu não me acredito desse aí no meu custo, né? É uma despesa. Bom, agora eu vou poder me acreditar da alimentação, do transporte que eu uso para os meus funcionários. Agora eu posso me acreditar dos impostos. Agora, qual é o valor que vai ser taxado? Não sei, porque uma empresa de transporte hoje está em 60% da taxa. O que ele vai poder se acreditar ou não está claro. Então, ele não sabe quanto ele vai me cobrar. Então, todos esses custos que vêm para o custo da empresa, no nosso DRE, o splitado, né, ainda não está claro. Então, eu acho que ainda vai demorar algum tempo ainda para se estruturar. Sem ser técnico, mas tem esse detalhe, né? Uma coisa incrível, eu li os dois PLs, tá? Um PL, o PLP 68/2024, tem 499 artigos, 360 páginas com a exposição de motivos. O PLP 108/2024, que trata do Comitê Gestor do Imposto Seletivo, tem 230 e poucos artigos, lá 200 páginas. Me parece que a gente está tentando tornar complexo para simplificar, porque como aqui no Brasil a insegurança jurídica é tão grande, tem que estar tudo escrito no detalhe. Sobre essa questão do creditamento, o PLP tem dois dispositivos que são completamente incongruentes. Saídas isentas tu não acredita, tem que se tornar o crédito, mas algumas isenções vão poder gerar o crédito. Quais? Quais? Não sei, não tenho resposta para te dar, Bis.
se quando tu tem o transporte, não tem como te dizer, se o teu cliente lá que vai comprar, como a saída dele é isenta, digamos assim, vamos simular um cenário, se ele vai poder acreditar a aquisição do ativo numa base. Então, é uma loucura tão grande que a gente não tem certibilidade de nada, que aí vem um ponto que é a judicialização. Eu acho que vai ter muita judicialização ainda de pontos da reforma, à luz da harmonização do sistema constitucional brasileiro e da própria emenda constitucional, das linhas dos projetos de lei que estão vindos e que ainda a gente não sabe o que vai ser negociado na Câmara. A gente não faz ideia do que vai ser negociado na Câmara. Uma coisa que eu sei é que, provavelmente, o IBS a 17,7, o CBS a 8,8, uma alíquota média de 26,5, e aí o Bernardo Api fica sempre dizendo, olha, se vocês mexerem e aumentarem o rol de isenções de alíquotas diferenciadas, vai subir e nós vamos ser o maior do mundo. Ah, não quero ser o maior do mundo, mas vou ser o segundo, que nem você disse, Bizi, que a competitividade nacional vai lá no pé. Eu tenho uma Alemanha, Portugal, uma média de alíquota da OCDE de 19%. E eu vou sair do Brasil com 26%, a gente não exporta tributo, mas fica aqui dentro. Tem um bom custo. Mas só dar um exemplo do meu setor, só para ficar claro, por favor. Hoje o ônibus ele não paga IPI, o PIS e COFINS é diferido, é 6,05%, o ICM também é baixo, é 7% a 8%, né? Ele não paga os 18%, é 17% ou 18%, então nós temos uma taxação muito baixa, por causa do que é um bem que serve o público, né? O transporte público. Então ele foi ao longo dos anos tendo isenções. O nosso empresário, hoje, se ele for taxado 27, vamos falar 26,5, hoje ele tem taxação muito baixa também. Se o ônibus agora vai para 26,5 de taxação, nós vamos ter que aumentar o preço do ônibus. Porque hoje nós temos isenção de IPI, o ICM e o PIS e COFINS. Então, o ônibus vai ser aumentado o preço. Não tem dúvida quanto a isso. Se o empresário ele tem uma redução de 60% na tarifa, que ele já está, o empresário de ônibus, para não aumentar a tarifa pública, ele já está isento de 60%. E eles estão podendo cair no zero. Então, o Rauli lá, a família Rauli, lá, o deputado que ajudou a fazer a reforma tributária, foi contratado pela associação para calcular isso. É melhor ficar com 60% e poder se creditar, ou é ir para zero e não se creditar de nada, né, do combustível, das peças, do ônibus, etc. Porque vai ter um aumento para eles do combustível, vai ter, porque também o combustível tem isenção em alguns tributos, as autopeças também tem e o ônibus também tem. Então, nós estamos alertando o meu cliente, olha, cuidado com o ônibus, vai aumentar. E o aumento é esse. E aí eles estão fazendo esses cálculos para ver se fica com 60 e pode se creditar. Se os que estão com 60 com tarifa reduzida vão poder se creditar. Agora, se for para zero, ninguém no mundo se acredita. Na Europa também. Então, se tu tem tarifa zero, tu não pode te creditar de nenhum imposto, porque o governo não vai te devolver. Sim. Ou, então, eles estão tentando brigar para devolver em dinheiro nas 60 dias depois que recebe os tributos. Né? Uhum. Quem que vai aprovar isso? Não tem como. Quem que vai aprovar isso? É engraçado porque o ônibus vai ficar mais caro, tu vai vender o ônibus mais caro para ele, né? Vai para os 26,5 e ele vai contar com a isenção de 60, que a economia vai girar, que a receita dele vai melhorar. E a gente sabe que o setor de transporte passa por diversas deficiências. Ele é capaz de ele ficar com o crédito e gerar uma riqueza escritural no balanço dele. Aí vai para custo, vai passar para a tarifa pública. Exato. E vai para quem vai pagar a conta é o trabalhador. Então, é o menos favorecido ou o mais necessitado que vai pagar a conta no final dessa reforma tributária, se não puder usar esses créditos, entendeu? Então, só no meu setor já tem uma discussão enorme nisso aí, né? Então, por isso que os especialistas estão vendo aí, vamos esperar as leis complementares para ver se pode se acreditar, se não pode se acreditar, quando pode se acreditar, se tiver excesso, vai receber dinheiro de volta, quando? Em 60 dias à vista na conta. Como é na China. Eu acho que a gente pode
pelo avançado da hora, acho que concluir com essa piada, né? Que vão nos devolver o dinheiro em 60 dias na conta, o governo federal vai devolver, né, Biz? Eu tenho plena convicção disso. Com certeza. É só tu mandar um papelzinho pro governo lá, para a Receita Federal, esse débito, só dizer qual é o banco que tu quer receber. Isso, tu escolhe o banco, ele vai depositar em 60 dias lá 300 milhões de reais. Isso. Sensacional. Gente, foi um enorme prazer, né, estar com vocês aqui. Eu acho que a gente teria assunto por dia inteiro para conversar, né? Mas infelizmente nosso tempo é limitado. Eu acho que a gente conseguiu abordar um assunto super sério, que é a questão da tragédia climática, que a gente ainda vai ver isso acontecer, e ao mesmo tempo ter uma dimensão de como o CIMEX, como o setor metal mecânico, né, representado por esse sindicato, que é o mais relevante que tem, está enxergando a reforma tributária. Me parece que nós temos expectativas boas, me parece que nós temos a ideia de uma previsibilidade maior, mas ainda assim com grandes angústias a respeito de como isso vai acontecer na prática, né? Então, como um bom brasileiro, a gente tem sempre uma esperança que a gente é o Brasil do futuro, né? Um futuro que não chega nunca, há 500 anos que esse futuro não chega. Meu pai já me dizia, tu vai ver num Brasil diferente. E eu vou dizendo pro meu neto, tu vai viver num Brasil diferente. Sempre essa piada, né? Porque, gente... Bom, isso a gente não sabe como vai ser, mas vai ser diferente. Eu falo só diferente. Não Mas, parafraseando, então, Benjamin Franklin, lá em 1789, quando estava promulgando a Constituição norte-americana, os franceses foram lá e foram, né, parabenizar ele, mais uma grande economia mundial que está adotando o sistema federativo, o republicano está fugindo, né? E aí o Benjamin Franklin disse, olha, temos uma nova Constituição, dela eu não sei o que vai sair, mas eu tenho 2 certezas, a morte e os tributos. Foi a frase dele, né? É assim que a gente encerra. Muito obrigado a todos, foi um grande prazer. Obrigado, Bis, obrigado, Carlos, por ter aceitado o convite com tanto carinho. E até a próxima, né? Acho que agora nós temos depois mais um encontro ainda e a gente vai mantê-los informados aí através das nossas redes sociais. Muito obrigado.